Olá, alunos do oitavo ano. Vou gravar para vocês hoje mais uma videoaula falando sobre o percurso 8 do nosso livro, o livro Expedições Geográficas. A gente vai trabalhar o tema América Latina. Quais são os problemas das cidades latino-americanas? Eu vou abrir o livro aqui para vocês acompanharem. Aqui, ó, o capítulo que a gente vai ver é esse, né? Os problemas das cidades latino-americanas. A América Latina, em geral, pode ser considerada que teve um processo de urbanização tardia. O que é o processo de urbanização? É quando grandes cidades se formaram, né? Grandes centros urbanos. Igual aqui no Brasil, quais foram os primeiros grandes centros urbanos? São Paulo, Rio de Janeiro, na região sudeste, né? E esse processo, a América Latina foi tardia em comparação aos países da Europa e aos Estados Unidos, comparando com esses países que a gente teve uma urbanização mais demorada. Aqui na América Latina, o processo de urbanização ocorreu do século XVIII, entre o século XVIII e século XX, século XIX, século XX. Aí o que acontece? Nesse período, como começou a surgir as indústrias, né? As atividades do terceiro setor, segundo setor, né? Da indústria, surgiu nova possibilidade. Então, as pessoas que viviam no campo, elas migravam para as cidades, né? Para essas grandes cidades, e aí elas iam trabalhar no comércio, a trabalhar nas indústrias, né? Que estavam surgindo. Esse processo é chamado de êxodo rural, né? Quando uma grande quantidade de pessoas vai no mesmo período, deixando o campo para ir viver na cidade. Aí aqui no livro de vocês, olha, eles comparam, né? Em 1960, a taxa de urbanização no Reino Unido era 88%. Então, significa assim que a maior parte, 88% da população estava nos centros urbanos, nas cidades, né? Dos Estados Unidos era 70%. E no Brasil, nesse mesmo período, era 45%. Então, é bem diferente, né? Mostra que aqui no Brasil, o processo estava bem diferente. Muita gente ainda estava vivendo no campo. E a taxa da América Latina, em geral, nesse período aí, 1960, década de 60, era de 40%, menos até do que o Brasil, né? Então, a população era predominantemente rural, a maioria da população vivia no campo, fazendo o que? As atividades primárias, né? Chamadas de primeiro setor, que é pesca, agricultura, pecuária, né? Aí a população da América Latina, a partir de 2014, ó, é calculado que 80% da população já é urbana, né? Então, aconteceu a mudança nesse período aí da década de 60 para cá, o quadro mudou, né? Então, hoje, a maior parte da população está nas cidades. Aqui no Brasil, se a gente for ver o caso do Brasil, é assim, né? A maioria da população vive nas cidades e uma minoria no campo, mas já foi o oposto disso, já foi o contrário, né? Então, as grandes cidades da América Latina, ó, são as cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Aqui, Cidade do México, no México, América Central, né? São Paulo, Brasil, América do Sul, Buenos Aires, Argentina, América do Sul e Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul. Aqui, ó, o Brasil está aqui com duas cidades, né? Nesse grupo aqui das maiores cidades
da América Latina, o Brasil se destaca, né? Que ele está aqui, ó, com São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto os outros países, alguns nem aparecem ou tem apenas uma cidade, né? Que é a Argentina e o México, por exemplo. Aí, se a gente for ver que essas grandes cidades, o que que acontece? Tem muitos problemas. Quem já foi na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Goiânia também é uma cidade, pode ser considerada uma cidade grande, né? Dentro do Brasil, nós somos aqui um centro urbano, né? Aqui na região centro-oeste. Aí a gente vai ver quais são os problemas que essas populações urbanas dos países da América Latina enfrentam. Primeiro problema que está aqui, ó, que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, chamado CEPAL, né, que é a sigla, é um órgão ligado à ONU. Esse órgão, as pesquisas dele apresentam que 24% da população urbana na América Latina vive abaixo da linha da pobreza. O que significa isso? Viver abaixo da linha da pobreza. É uma família que tem uma renda que não dá para suprir as necessidades básicas dos membros da família, nem a necessidade mínima de alimentação, vestuário, saúde, não tem condição nenhuma, né? A renda da família é tão pequena que não dá para manter, né, as necessidades básicas. Isso que é abaixo da linha da pobreza. Outro problema que aparece, o saneamento básico incompleto ou insuficiente. O que é o saneamento básico? É a cidade ter redes de esgoto, água tratada, coleta de lixo, limpeza urbana, por exemplo. Quando a gente, aqui em Goiânia, a maior parte da população, como a gente está aqui num centro urbano, tem isso, né? Você vai, lava as mãos, abre a pia, sai água limpa, né? Tem água para beber, esgoto, sistema de esgoto, encanamento, coleta de lixo, passa o caminhão e leva, né, o lixo toda semana. Só que mais de 106 milhões de latino-americanos não têm essas condições de saneamento básico adequado. Não tem água encanada, não tem rede de esgoto, moram em habitações precárias, né, que a gente vai ver aqui mais abaixo. O que é essa habitação precária? É uma casa que não tem as condições mínimas, né, de higiene, de conforto, né, que a população, aqui no Brasil a gente chama de favela, né, popularmente. Mas aí nós vamos ver ali mais para frente aqui no capítulo que tem outros nomes também, que, né, essas habitações precárias. A questão do desemprego, que atinge toda a América Latina. É calculado que 16% da população de jovens latino-americanos, população jovem entre 15 e 29 anos, está sofrendo problema do desemprego. E aí, o que a pessoa faz? Ela vai para o trabalho informal, né? Trabalho informal é vender alguma coisa, ser autônomo, só que o trabalho informal, qual que é o problema dele? A pessoa não vai ter a proteção social, ela não tem férias, não tem recolhimento de imposto para ela ter aposentadoria, seguro-desemprego, né? Ela não tem nenhum tipo de apoio da Previdência Social do governo, né? Aqui no Brasil, a maior parte da população trabalhadora está no trabalho informal. E isso não é um problema só do Brasil, né? De toda a América Latina, como a gente está vendo aqui. Aí, aqui tem outro problema, o problema da mobilidade urbana deficiente. O que acontece? Transporte coletivo é precário, não atende à necessidade. As pessoas compram carros, né? Que tem crescido o número de pessoas que
adquire veículo, né, individual, compra um carro. Aí vai acontecer o quê? As vias urbanas, que são as ruas, né, onde esses carros vão transitar, as avenidas, elas são inadequadas para o tanto de carro que tem, que está crescendo cada vez mais. Aí vai ter congestionamento, lentidão, igual na cidade de São Paulo, né? Lá tem pessoas que ela vai fazer um trajeto de casa para o trabalho, demora mais de 1 hora para chegar, né? Que é o problema da mobilidade urbana. Aqui em Goiânia a gente tem também, mas é menos, né? Se for comparado com São Paulo, com essas outras cidades. Mas, assim, se ela for pegar o transporte público, é perigoso. Pode ser assaltada, é lento também, não é adequado, é caro também, se for calcular para o mês inteiro. E aí vai comprar um carro, também vai ter problema, porque tem a lentidão, congestionamento, né? Então, é o problema da mobilidade urbana deficiente. Outros problemas são pavimentação e iluminação pública. Pavimentação é, por exemplo, rua não é asfaltada, buracos nas estradas, igual a gente tem muito aqui em Goiás, né? Quem viaja para o interior já viu isso. Aqueles buracos pode causar um acidente de carro, né? Ou pode também danificar o carro, a pessoa está viajando, estraga o carro, tem que parar. A gente tem a questão de locais que não tem iluminação suficiente, que são as chamadas assim, mais nos bairros de classe média baixa, classe baixa, não tem iluminação suficiente, né? E aí fica evidente o que é a desigualdade social. A gente tem os bairros que são de classe alta, que tem a maior renda, os que são tipo classe média, que é uma renda intermediária, e os de baixa renda. E eles são iguais às condições físicas, iluminação, pavimentação, questão de policiamento? Não, totalmente diferente. Então, na próxima aula, nós vamos ver essa questão aqui da segregação socioespacial urbana, na próxima aula. Até mais.